Vamos voltar ao Mineirão, Gigante da Pampulha, que hoje recebe cruzeirenses e atleticanos para a final com torcida dividida. É a decisão do Campeonato Mineiro ao vivo das imediações do estádio Pedro Abílio. Alexandre Simões com mais informações nesta edição especial do Jornal da Itatiaia. Fala, Pedro. Essa é uma grande novidade, né, Loli? Mando da Federação Mineira de Futebol, e voltamos a ter torcida dividida na decisão do Clássico depois de 2022, quando o Atlético venceu por 3-1, foi campeão naquela oportunidade. A carga total de ingressos se aproxima a 28 mil para cada uma das torcidas. Lembro aqui, os portões serão abertos às 3 da tarde e já há, claro, uma movimentação muito diferente, muito peculiar por conta dessa grande decisão. Mais cedo, Loli, Aline, ouvintes do Jornal da Itatiaia, Emerson Pansieri e Cláudio Rezende nos trouxeram as dúvidas que estão pairando sobre as escalações de Eduardo Domingues e também do técnico Tite. Vou começar perguntando ao Simões sobre o Cruzeiro, que teve situações de departamento médico ao longo da semana, né, com o Cássio e com o Gerson especialmente, e que existe ali uma certa indefinição no comando de ataque. Será que Matheus Pereira e Caio Jorge terão um intermediário, terão um outro jogador entre eles? Será que o Gerson terá a melhor condição física para o jogo, hein, Simões? Ô Pedro, olha só, eu acho que o desejo do Tite é ter o Gerson, e eu acho que isso vai depender exclusivamente da questão física. Se o Gerson estiver bem fisicamente, estiver inteiro para essa decisão, o Cruzeiro será o mesmo das últimas partidas, com o Gerson ali formando um trio com o Matheus Pereira, com o Caio Jorge. Se não der para o Gerson, e aí é por questão física, não por questão técnica ou tática, acredito que o Wanderson será o substituto, e aí vai jogar mais pelo lado esquerdo, é inclusive um jogador mais agudo, mas que ajuda demais nessa questão de marcação, de recomposição. Mas eu acho que a dúvida do Cruzeiro é exclusivamente física do Gerson. Se tiver inteiro, vai pro jogo. Quanto ao Atlético, existe uma dúvida de posição na lateral direita, né? Se joga o Preciado ou se joga o Natanael, mas no ataque está a grande dúvida tática desse time, né? Quais são as diferenças, hein, Simões, de ter Reinier, de ter Dudu ou de ter o Cassierra ao lado do Hulk? É interessante, né, Pedro, essa dúvida aí do Barba. São 3 jogadores com características completamente diferentes, né? O Dudu é esse cara, é o ponta, né? É o cara que joga mais pelo lado, a gente não pode esquecer. O primeiro clássico desse ano, o Dudu foi decisivo, fez uma grande partida na Arena MRV, jogou muito contra o Cruzeiro. O Reinier permite ao Hulk aquilo que ele mais gosta, de uma dupla de ataque com um outro jogador de movimentação ao lado dele. O melhor momento do Hulk no Atlético, apesar de 2021, mas eu acho que foi formando dupla com o Paulinho, porque os dois apareceram e apareceram muito, os dois foram artilheiros, fizeram muitos gols juntos. E o Cassierra é aquele cara mais o centroavantão, embora jogue pelo lado do campo também, mas eu acho que vai lembrar muito uma dupla que o Hulk chegou a fazer com o Diego Costa em 2021, em determinado momento daquela temporada. Então são possibilidades completamente diferentes, e aí eu acho que o Barba vai levar em consideração a questão tática realmente, o espelhamento do Cruzeiro, porque isso é muito importante nessas partidas decisivas também. Você tentar minar o que o adversário tem de melhor ou aproveitar o que ele tem de pior. E eu acho que isso vai ser decisivo para ele escolher entre Dudu, Reinier ou Cassierra como parceiro do Hulk. Simões, ao longo dos últimos dias, especialmente nesta semana, a gente preparou através da Itatiaia no Dial, mas também no itatiaiasport.com.br, uma série de marcas históricas, né, a respeito desse clássico. Quais marcas interessantes você teria para a gente falar sobre Cruzeiro e Atlético na decisão do Campeonato Mineiro e especialmente, né, a final direta entre os dois mais uma vez? É interessante, né, Pedro Abílio? É a 27ª vez que Cruzeiro e Atlético e Cruzeiro decidem diretamente o Campeonato Mineiro, assim como vai acontecer nesse ano. O placar até agora é 14-11 para o Cruzeiro, porque teve um ano que eles dividiram o título, 1956, tá? E essa história começou há 95 anos, em 1931, foi a primeira final direta entre Atlético e Cruzeiro, lembrando que o Cruzeiro nessa época ainda se chamava Palestra Itália. O grande ingrediente desta decisão é o fato de o Atlético poder ser heptacampeão mineiro. Na era do profissionalismo, iniciada em 1933, a gente nunca teve um heptacampeão. O único heptacampeão que a gente teve em Minas Gerais foi o América em 22, e foi uma sequência que terminou com o Deca em 25, mas isso ainda na era do amadorismo, e curiosamente em 22, numa final direta, América e Cruzeiro.
O América venceu por 2-1 porque eles terminaram empatados numa competição por pontos corridos. Então, quer dizer, o grande ingrediente dessa final é o fato de que o Cruzeiro pode quebrar a hegemonia do Atlético ou o Atlético pode decretar a maior hegemonia da história do futebol mineiro na era do profissionalismo iniciado em 1933. Olha só, Loli, Aline, ouvintes do Jornal da Itatiaia, o paulista Matheus Delgado Candançan, apenas 28 anos, será o árbitro de Cruzeiro e Atlético às 6 horas aqui no Gigante da Pampulha. Os dois times, em consenso, entraram aí nesse acordo para escolherem um árbitro de fora do estado. Portanto, teremos arbitragem de São Paulo na decisão do Campeonato Mineiro. Às 6 horas a bola rola e vocês já sabem, a Itatiaia não perde clássico, amigos. Obrigado.